E aí galera, hoje tô aqui na caminhada de novo e eu queria trazer um tema um pouco diferente, delicado, que precisa ser conversado. Então eu vou falar sobre TDAH agora. Muitas pessoas que eu conheço falam que tem TDAH sem ter feito o teste. E se eles estão falando isso, às vezes eles têm alguma razão, algum motivo, alguma coisa específica na mente deles despertou aquilo, certo? Mas eu sendo TDAH, tendo feito o teste, visto como é verdade, de verdade o teste, não é algo tão simples, igual simplesmente ver um vídeo na internet e dizer que tem ou não tem. É um assunto mais complicado. É uma deficiência no córtex pré-frontal que realmente piora a vida do usuário de formas extremas. Eu vou dar um exemplo que aconteceu na escola comigo quando eu era pequeno. Eu nunca fui um aluno bagunceiro, um aluno que desrespeitava o professor. Não. Eu tentava fazer as coisas, entendeu? Apesar da hiperatividade, era difícil parar na minha cara. Aí eu comecei a chegar ao dia, né? Preciso fazer essa matéria aqui. Não consegui. Chegou outro dia. O professor me explica de novo. O professor explicava de novo, eu não entendi. Eu sempre me esforçando pra entender o assunto, sabe? Chegou um momento que o professor falou: ó, essa matéria já passou. Não tem como a gente voltar nesse assunto. Você vai ter que aprender o próximo assunto. Vocês sabem, na escola, principalmente na aula de matemática, quando você aprende um assunto, por exemplo, a conta de mais te ajuda a aprender de vezes. É padrão. Vou dizer só um exemplo. Então, eu comecei a ficar mais distante nas aulas, porque ele desistiu de me ensinar. E eu desisti de aprender, porque não era algo que eu conseguia fazer no momento. Não era falado de TDAH na época. Comecei a desenhar na sala, porque eu não conseguia aprender matéria. Ele começou a chegar: aqui não é lugar de desenhar, não. E ele não estava errado, não era mesmo lugar de desenhar. E comecei a dormir na sala. E ele começou a botar eu pra fora da sala. E botando eu pra fora, chegou um momento que ficou tão insuportável. Não era só um aluno sendo botado pra fora. Era um aluno sendo botado pra fora todo dia, com a classe toda vendo. Era humilhante. Era. Anos depois, eu tive o diagnóstico de TDAH e entrou com tratamento medicamentoso, psicológico também. Porque não adianta só tomar o remédio de TDAH e esperar que as coisas mudem, que não acontece assim. Ele ajuda sim, mas ele não ensina coisas que por exemplo, um TDAH necessita. A gente que tem TDAH, a gente tem que se reinventar. Muitas vezes são mudanças diferentes que as pessoas arrumam, né? Tanto é que uma decisão para psiquiatra fazer o teste do TDAH é ver como a pessoa se comporta, vendo os métodos de vida que essa pessoa tem, vendo como ela lidar, entendeu? Era engraçado porque todo lugar que eu ia eu perdia as coisas, então eu carregava uma bolsa gigantesca comigo pra todo lado que eu ia, sempre que eu começava a desistir. E hoje em dia eu carrego essa pochete aqui comigo. Eu sempre tenho uma pochete pra guardar documento, chave, papéis importantes, né? Então eu já quero dar umas dicas pra vocês que têm TDAH, pra vocês que acham que tem. Busca um teste, pode mudar a vida de vocês igual mudou a minha. Desistia de tudo que eu começava, hoje eu consigo ter mais foco nas coisas que eu faço. Não sou nenhum super-homem, mas eu tenho me virado muito melhor agora da descoberta do TDAH. Então, vai fazer uma caminhada, música. Que música? Te motiva, cara. Porque se é do TDAH, motivação cai rápido. Porque se a pessoa desistir da caminhada, desistir de tudo, é mais complicado. Então, eu gosto de rap, que nem eu. TDAH é motivacional. Geralmente dá um gás na hora dos exercícios e ativa mais as dopaminas no cérebro. Uso fone, importante, ajuda mais. Eu também perdia muito compromisso, então tem um aplicativo agenda, o calendário, nos 3 pontinhos, clique em evento, ali você consegue marcar o horário que você quer que o celular te avise do compromisso e o horário que termina o compromisso. Depois que eu comecei a fazer isso, nunca mais perdi o compromisso. Durante a aula, se você é aluno ainda, caso o seu médico decidiu que você precisa do remédio para TDAH, você já vai sentir uma melhora, mas eu tenho umas dicas que podem melhorar ainda mais. Você pode usar post-its, canetas com cores diferentes, tudo que ajude na sua motivação, entende? E quando o professor escrever uma coisa na lousa, você anota do seu jeito.
não do jeito que o professor escreveu. Isso é importante, porque ajuda você a memorizar, ajuda você a manter o foco na aula e seu cérebro não desligar tanto. E ainda ajuda o exercício a ficar menos cansativo, você vai estar escrevendo menos coisas. Mas eu garanto, com o tempo, tratamento talvez medicamentoso, mas o tratamento psicológico é muito importante. Vocês vão adquirir novas maneiras de lidar com as coisas, de ter suporte na vida de vocês, de adquirir seus sonhos, de conquistar suas coisas. Vocês podem utilizar o Pomodoro, mas não em sala de aula, isso não funciona. Em sala de aula não dá pra usar o Pomodoro, porque a aula é no ritmo dos outros alunos, infelizmente. Outra coisa importante, vocês podem pedir para ter um auxiliar de professor, né? Na minha escola, a Marli cuida de mim, ela é professora, eu entro com ela antes do começo das aulas e fico com ela até o começo da aula. E é tão importante isso. Por exemplo, no primeiro dia de aula, eu pedi um professor, porque eu sabia que se eu fosse com o meu TDAH só pra sala de aula, ia acontecer o mesmo que aconteceu no passado, entendeu? Então eu pedi um professor próprio pra me ajudar. Ela não fica o tempo todo comigo, mas ela me dá toda a assistência na escola. Pessoal, não desistam dos seus estudos por causa do TDAH. Eu sei que esse vídeo não vai ter visualização nenhuma, mas eu não tô nem aí, pessoal. Não desistam do estudo por causa do TDAH. Vocês podem conquistar muitas coisas na vida de vocês. Primeiro dia de aula com a Marli, não entrei em sala de aula com os outros alunos. Ela ficou o período de aula inteiro conversando comigo. E esse período ela anotou tudo que era de importante para os professores que iam me dar aula saber. Quais eram os meus limites, quais eram as minhas dificuldades, quais eram os cuidados que teriam que ter comigo dentro da escola, aonde meu TDAH pecava. Então, era tudo anotado. Ela levou todas as minhas dificuldades para os professores. Eu fiquei tão amigo dos professores, eles se tornaram pessoas tão importantes na minha vida, que todos eles me mandaram parabéns. Entendeu? Todos eles se preocuparam em mandar parabéns para mim. E não era nem dia de aula. Você pode competir com os outros, mesmo tendo TDAH. Você ainda pode se nivelar ao nível das outras pessoas, fazendo as coisas sem desistir. Você ajuda, pessoal. Quem acha que tem TDAH, você ajuda. Importantíssimo. Como a vida de vocês vão crescer daqui pra frente. Leva tempo, mas as coisas andam. Eu acredito em vocês. Eu tô começando a acreditar em mim.